ampliar suas fontes de renda, mas conseguir fazer com que seu dinheiro pague as contas e sobre. Talvez ter um relacionamento saudável, um relacionamento em que há companheirismo, carinho, amor, tesão, desejo. Quem sabe conseguir tomar decisão sobre aquele projeto de vida, sobre ser ou não mãe, e tomar a decisão consciente de que aquilo faz sentido para você e não sentido para o outro, de repente, que te pressiona para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo isso são situações que expandir a consciência te permite, com mais assertividade e segurança, caminhar, decidir, fazer as escolhas que são pertinentes, que são coerentes e sensíveis com o seu ser. Ah, deixa eu ver, Grazi. Aqui, achei. Entrar. Vamos ver que eu aceitei aqui. Vamos ver se saiu aí para você, minha amiga. Ai, lindeza! Grazi, amor. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Será que eu preciso colocar fone? Todo mundo mesmo. Você. Hã? Agora Me ouve? tá. Vendo, ouvindo? Agora sim. Agora sim. Você está me vendo e ouvindo? Não estou te vendo, só estou te ouvindo. Não tá me vendo? Uai, por que não? Porque a minha câmera aqui tá aberta. Deixa eu fechar e abrir para ver. Quem está aqui na live conosco? Temos aqui, aparece aqui no meu visorzinho, 5 pessoas. Deixa Até eu só. acredito que mais. Eu vou sair e te chamar de novo. Peraí. Tá, ok. Gente, vocês estavam vendo duas pessoas, eu e a Grazi, essa convidada especialíssima do dia de hoje? Alguém pode, por favor? Seja bem-vinda, Terezinha, me dizer quando a Grazi entrar. Ah, obrigada, Larissa. Premarjuna, terapias. Obrigada. Obrigada. Então quer dizer que vocês nos viram, nós duas, né? Faltou ela me ver. Tomara que ela consiga ver agora. Ah, gratidão, amor. Ai, ótimo, Pinheiro. Obrigada. Vamos ver. Eu já aceitei a solicitação dela de novo. Vamos ver. Vamos. Uai, aceitei, aceitando de novo. Calma que dá, gente. Sempre dá. Vai dar tudo certo. Grazi vai nos falar sobre. E eu vou contar por que eu fiz esse convite para a Grazi. Não foi aleatório, gente. Não foi aleatório. Eu preciso contar, até me veio isso agora à cabeça, eu preciso contar por que eu fiz o convite à Grazi para que ela estivesse aqui conosco falando sobre as 7 leis herméticas, essas 7 leis que estão no livro. E agora? Deu? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Vamos deixar assim, de repente daqui a pouco ele volta. Tá. Então tá, Grazi, porque as pessoas estão nos vendo, amiga. Se eles Eu perguntei estão vendo, aqui tá e ótimo. Isso é o mais importante. vários disseram que sim, estão vendo as duas. Olha, gente, olha que lindeza que é essa Grazi. Olha isso! Grazi, você tá cada vez mais linda. Nós melhoramos, né, Carla? Gente, nós temos uma foto de trocentos anos atrás. Eu mexendo em algumas fotos aqui. Porque eu e a Grazi somos amigas de outras vidas, não é dessa não, é de outras. A Mas minha nessa, mãe tá gente, aí, ela sempre falou isso. Parece mais comigo do que eu mesma. e a gente se parece mesmo sempre, né, Grazi? As pessoas achavam que nós éramos irmãs. Sim. E que bom, né? Não só fisicamente, mas assim, de energia também, gente. Foi uma conexão imediata com a Grazi. A primeira vez que eu vi, a gente se conectou e nunca mais saiu dessa conexão. Sabe quando você gruda? Assim, É verdade. feito imã? 2 décadas, né? Já 20 anos. Mais de 20, né? Quase 20 anos. Isso
mesmo. Grazi, que loucura. Que Faculdade, madrinha de loucura. casamento, colegas de trabalho, de estágio e agora de desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, uma alegria enorme. Perfeito. E é por isso, Grazi, eu ia falar, estava falando isso enquanto você estava entrando aí, que não foi aleatório o convite para você. Gente, não foi aleatório. Grazi brilha desde a época de faculdade. Mas ela brilha em várias áreas. Assim como eu, ela é muito funcional, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela lidera a equipe lá de vendas, ela já liderou equipes grandes, inclusive, agora está numa área que envolve também desenvolvimento humano, né, amiga? E a Grazi, e por que que eu chamei ela? Assim, foi para mim, ontem me deu um insight, assim, eu falei, gente, tem que ser a Grazi para falar sobre as 7 leis, porque é o seguinte, eu quando estava lá, iniciando, gente, e é importante dizer isso, eu sei que tem muita gente que está assim, nesse abismo escuro da alma, precisando saber que há luz no fundo do túnel. Tem, por mais escuro que pareça, há. Você só tem que se dar essa oportunidade de permitir que pessoas, informações, conteúdos vão surgindo na sua vida. Quando eu estava lá, naquele momento, e pedi em conexão com o divino que ele ou me levasse ou me mostrasse essa luzinha que fosse pequenininha, mas que eu ia ter assim um caminho, alguma coisa para seguir, e começaram a surgir. Primeira, casa, não sei se eu te contei isso quando conversamos sobre esse assunto. Uma das primeiras coisas que apareceram para mim, até antes de eu fazer o curso da mãe da Dreher, ter contato com as frequências que eu não conhecia, os mantras, binaurals, as frequências sonoras de modo geral, meditação, nem tinha chegado nesse ponto, porque foi tudo assim, apareceu para mim a professora Helena Galvão, um vídeo dela falando, uma coisa que eu achei muito interessante naquele momento, mas era até curtinho, mas foi algo que eu achei tão interessante, é como o universo ele é surpreendente, né? Ele é sobrenatural. E ele vai agindo de forma sutil para te envolver, porque senão também a gente toma um choque e sai correndo. Assusta e sai correndo. Assustador. Então, mas ele é tão sutil, ele entendeu, né, o meu pedido, o meu chamado, e se colocou ali, de fato, à disposição, porque o universo está sempre, o universo sempre conspira a nosso favor. Essa é a realidade. Todo ele é amor. Ele sempre conspira a nosso favor. Inclusive, são as primeiras linhas do livro, né? Do livro que você está com ele em mãos, que é o nosso tema hoje. Se você chegou nesse tema, não foi você que escolheu, o livro escolheu você. O tema escolheu você, então você já não está aqui à toa. Ó, se fosse possível ver, vocês iam ver que tá desse tamanho, meu filhinho. É verdade. É muito. Quando a gente vive o sobrenatural, é isso, é o invisível, que não é visível, mas é sensível, porque ele existe. É muito. É tão impactante, ele é tão transformador, que é isso, ele resgata você de você mesmo. Que foi o que aconteceu comigo? Ele me resgatou de mim mesma. E como que ele foi fazendo isso? Num primeiro momento, dessa forma sutil, para que eu também não surtasse, né? Eu tinha que ter um momento da catarse, como me aconteceu, de várias catarses, algumas muito intensas, mas foi mais adiante, porque se fosse naquele momento, eu tinha surtado. Não aguentava. E aí, não aguenta, exatamente. Mas aí, de forma sutil, ele colocou a Lucelena, Grazi. Eu achei aquele vídeo assim, curtinho dela. Eu tenho ele até postado no meu feed. Tão interessante que eu falei assim, eu não conhecer mais dessa mulher. Quando eu fui buscar quem era, onde que eu caí? No vídeo dela sobre... Mentira! O vídeo dela é uma aula, sei lá, de umas 2 horas. Eu caí no vídeo dela sobre as 7 leis. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo na vida, nunca. Eu não sabia disso, Carlinha. Tão disruptivo aquilo. Eu fui ouvindo, e à medida que eu ouvia, eu arrepiava toda, eu falava, gente, onde que estava essa informação, esse conhecimento que eu nunca tinha acessado? Como que isso existe que eu não sabia antes? Coisas assim que estavam acontecendo naquele momento começaram a fazer tanto sentido. Eu falei assim... Foram as respostas que você estava buscando. Exatamente. Grazi. E aí, isso me preparou, gente, as 7 leis me preparou para o que viria depois. Foi um preparo, assim, de consciência. Eu precisava ter
é o caso da expansão de consciência. Eu precisava expandir a minha consciência um pouco mais, inclusive para lidar com as coisas sobrenaturais, algumas assim, que são milagres, porque elas não têm explicação na matéria, que aconteceu depois. Mas eu precisava entender um pouco mais e expandir, e foi o que aconteceu. E aí, Grazi, um tempo depois, conversando, não, eu acho que eu te vi num vídeo seu falando a respeito das 7 leis. Quando eu vi a frase, eu falei, gente, aquilo para mim foi um choque. Porque eu pensei, eu parecia, quando eu tomei contato com essa informação, eu achava que eu era o único ser no mundo, com a professora Lucilena, que sabe, que interessava A única sobre isso. louca, né? Eu falei assim, gente, isso é tão, tão disruptivo que sou só eu e ela. E aí, quando eu vi uma amiga queridíssima do direito, que é um lugar que só tem gente cética, falando sobre algo que tinha sido disruptivo na minha vida, eu falei, não, pera, eu na hora te chamei, você lembra, Grazi? Quando acabou, eu te chamei, eu falei, Grazi, você tá falando sobre isso? E de uma forma tão clara. Por isso, gente, alma amada, eu não tinha como não chamar a Grazi, porque ela faz parte dessa minha história, ela faz parte do meu resgate de mim. Ela faz Carla, parte não sabia desse ponto. Estou assim, chocada. É a prova de que realmente as coisas acontecem por um propósito, né? E como Muito boba, não você, sabia. a Lucilena, ela me deu aquela primeira leva de informação, aquela que a gente precisa para abrir caminho, é como se fosse desbravar. Mas aquele desbravar que ainda tem assim muito mato na frente, sabe? Você já tá ali no meio, conseguindo abrir caminho, mas ainda tem muito mato para você poder Não passar. acaba, é uma casca de cebola, não para. E Quando eu eu falo que quando você começa essa jornada de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal, você passa a gostar de problema. Gostar no bom sentido, né? Você começa a gostar de ver as coisas acontecendo, porque você quer resolver e você quer saber como você vai resolver. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Na vibração, na lei do ritmo. Mas você começa a falar assim: eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero subir, eu quero frequenciar, eu quero, sabe? Então você começa a gostar quando as coisas acontecem com você, porque você está sabendo que aquilo ali é a oportunidade de mais um salto, de mais uma evolução. E mais que isso, a gente gosta e quer porque a gente entende que a gente pode, que a gente tem todas as capacidades, a força, os dons, talentos, habilidades, as capacidades, as forças, o que é necessário para resolver os problemas, as questões, as demandas, os desafios, as adversidades que se apresentam. Aí a gente para de temer a vida, para de temer o mundo. Isso é maravilhoso, gente. Imagina. E aí já entra até no início do tema, né, Carla? O que você acabou de falar, o sobrenatural é um natural. A gente chama de sobrenatural porque a gente não está acostumado com isso. A gente tem crenças religiosas, a gente tem várias contaminações aí ao longo da vida e a gente acha que isso tudo é sobrenatural. Tanto que é ocultismo, né? O culto ainda é muito fechado, né? As leis herméticas vêm disso. Mas é um natural. A gente viver no bem-estar, a gente viver em abundância, a gente viver saudável, a gente viver... Afinal, somos imagem e semelhança. Isso é bíblico. Não contesta qualquer religião, não bate de frente qualquer religião. Somos imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, deusinhos somos. Então, isso tem que ser o nosso estado natural. Isso não pode ser extraordinário, sobrenatural. Mas, se estamos aqui nessa terceira, né, dimensão, estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, você está aqui para isso, nós estamos aqui para isso e vamos dividir para multiplicar. Isso, amiga. E foi porque com você eu tive uma clareza que me permitiu abrir o mato mais rapidamente, porque a Lúcia Helena me colocou nele. Com você, quando eu te ouvi, eu tive uma clareza sobre o assunto que dessa vez, quando eu pensei que era uma informação necessária para trazer, porque assim como me salvou de mim, né, junto com outras tantas coisas, mas foi fundamental para eu iniciar essa jornada, para me autoconhecer, para expandir a minha consciência sobre mim mesmo, porque a gente expande sobre um monte de coisa, né? Tem gente que vira PhD sobre um monte de assunto. Quando você pergunta sobre ele mesmo, ele não consegue dizer o que ele quer, o que ele gosta. Ele não consegue dizer para onde ele vai nas férias do meio do ano. Tamanha dificuldade de entender o que lhe faz sentido, seus prazeres, suas loucuras, seu lado. Enfim, não vou nem passar, porque senão eu acabo entrando naquilo que Grazi sinta ser seu. Minha amiga, fique à vontade, apresente
Fale com essa galera que está nos ouvindo aqui, a quem eu agradeço, sua energia ter se conectado com a nossa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A quem depois vai nos ver, nos ouvir e vai poder ser também utilizar na sua vida isso que estão agora, contribuição para você, assim como a professora Lucilene Galvão foi para mim no passado, e é ainda, né? Porque ela é um objeto de estudo ad eterno. Assim como a Grazi também me ensinou sobre isso nesse vídeo lindo. Deve estar lá no seu YouTube, né, Grazi? Acho que foi. Deve estar. Será? Deve estar. Na época, eu fazia lives assim, feito você, eu fazia toda segunda-feira, a Ângela participava, toda segunda-feira, às 7 horas, eu fazia Café Empreendedor. E essa foi um dos temas, por algum motivo eu falei sobre isso, a gente falava de negócios, de marketing, de social media, enfim, de vendas, e esse foi um tema. Não sei do que desencadeou e fazíamos essa live e esse vídeo ficou lá. Deve ter aqui ou deve ter no YouTube, mas o mais importante é a de hoje, né? Que nós vamos compartilhar aqui, que está no seu perfil. Eu já aproveito para agradecer, Carlinhos. Eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite ontem. Eu acordei com a mensagem dela, com o convite, eu fiquei muito feliz. Esse projeto aí, tanto da sua nova fase profissional, como da sua nova fase de vida, uma menina dessa fazendo 50 anos, e eu poder participar desse projeto de 50 lives, eu fiquei realmente muito lisonjeada. Sei o tanto que você é estudiosa, o tanto que você é competente, o tanto que você preza pela excelência. Ângela está aqui, foi uma das primeiras pessoas a me apresentar, né, o autodesenvolvimento, a meditação, eu chamava ela de louca, e hoje eis-me aqui, uma pessoa assim junto com você, estudiosa e podendo compartilhar. Dentro desse princípio das leis herméticas, como eu falei, o Cagalho escolhe a gente. Então, quando você chega nesse tema, embora você tenha vindo por um convite de Carla, ou por um convite meu, ou por encaminhamento de alguma das pessoas que estão aqui, que inclusive já encaminha, né? Pega o aviãozinho e sai compartilhando aí com as pessoas que você acha que podem, pode contribuir, que pode aprender, que querem ou precisam aprender. Ele nos escolhe. E você não está aqui por acaso. Então, assim como Carla disse que a Lucelena foi um instrumento, eu vim depois, assim sou eu e assim é você aqui. Desde o seu primeiro dia de live até hoje, até as 50, né, as 44 que ainda estão por vir, cada dia a gente vai aprender uma coisa e cada dia vai ser uma chavinha que a gente vai abrir, cada dia vai ser... Gente, olha a minha Big Boss aí, minha mãe, minha Big Boss aqui, olha que responsabilidade, hein? Tem que falar bonito, hein? Tá aí? Olha só. Tá. Minha mãe, nós duas ainda continuam muito parecidas. E Tati é encaminhada pro mod, tem que fazer bonita, não pode decepcionar a chefa, não. Mas todos os dias a gente tem a oportunidade de desbloquear, todos os dias a gente tem uma oportunidade de aprender. Então eu falo que no final da live, né, se você fosse me pedir, depois da gente falar das 7 leis, uma palavra que resume vai ser escolha. Então, eu falo assim, escolha estar aqui de coração aberto, de ouvidos abertos, porque uma das leis falam isso, né? Que você tem as 7 leis herméticas, são as chaves para uma vida próspera, para uma vida abundância. Por mais que o seu coração esteja fechado, basta os seus ouvidos estarem abertos. Então, abram seus ouvidos, deixam as crenças de lado, pega papel e caneta, escolha aprender. Escolha colocar à prática alguma coisa que tiver aqui que possa ser disruptivo conforme o momento que você esteja vivendo. A Pinheiro Dolores, que é sua mãe, né? Que lindeza! Seja bem-vinda! Que alegria, que saudade! Eu nem sei se ela se recorda quando a gente se encontrou. Ela pergunta muito, então na hora que eu falei com ela, a pergunta de Ângela e de você, eu falei, pode ir lá hoje que você vai ver as duas. Que delícia, que legal. Muito feliz e, assim, honrada. Sinto-me honrada pela presença da senhora aqui, viu? Beijo enorme no coração. Grazi, eu pensei aqui, será que se você sair, eu te chamar, você consegue ver? Ou tá tranquilo para você, a gente dar continuidade sem você conseguir Então, eu não tô te vendo. Acho que a gente pode continuar. Vamos ver, de repente ela aparece em algum momento. Senão vai ficar saindo e voltando. Quem estiver aqui vai tocar. Tá bom. Então, fica à vontade, amiga. Eu tô aqui te ouvindo como a estudiosa, como uma boa ouvinte. Quero aprender contigo como aprendi uma vez e vou aprender sempre. Você inclusive, fala um pouquinho assim, Yasmin, eu deveria ter te pedido um resumozinho. Eu sei que você é uma empreendedora nata. Desde a época da faculdade eu te admirava, inclusive, por isso. Porque empreendimento, gente, isso é outra chave, outro portal que eu passei, e esse é muito recente. O empreendimento, o empreendedorismo entrou na minha vida do ano passado para cá.
até o ano passado para cá, empreendedorismo não era uma realidade minha e não era algo que eu, inclusive, almejasse. Do ano passado, não, né? Do ano de 2022, propriamente, que foi quando eu iniciei minha transição de carreira, 2003. Olha eu mudando aqui as datas. 2023, iniciei minha transição de carreira para o marketing digital. Mas nem era... Ô, Carol, faz um favor, pega meu copo com água, por favor. Mas nem era para empreender, assim, no formato que hoje eu pretendo e já empreendo. Porque eu não tinha essa vocação, eu achava que não tinha essa vocação. Vocação a gente constrói, viu, gente? É hábito. Treina, né? Tudo é questão de treino, exatamente. Mas era tudo tão custoso para mim em termos de venda que isso nunca passou na possibilidade de ser uma realidade, assim, nas minhas concepções, né? Só entrou mesmo na minha cabeça depois do Access para cá. Então, quando eu falo que cada coisa foi disruptiva na minha vida para alguma coisa, o Access foi para isso, para iniciar minha carreira da terapia, eu me encontrei. Quero conhecer, inclusive. Não conheço Barra de Axis ainda. Pois é, vou até fazer uma só sobre ele, vou trazer a pessoa com quem eu fiz minha formação para passar muita informação sobre essa terapia, que é assim um portal na vida daquilo que a gente quer realizar. Mas aí, por que eu estou falando isso, Grazi? Porque eu admirava desde a época de escola que você já empreendia, você já mexia com vendas, você já entendia de vendas, vocês tinham, acho que sua mãe já era empreendedora, tinha uma loja, né, salvo engano, não sei se ainda, obrigada. Ainda tem. Vocês têm aquela loja, então. E eu sempre eu admirava aquilo que eu achava o máximo, a gente conseguir transitar. Você trabalhou no tribunal também, você trabalhou com direito, mas sempre tinha o empreendedorismo junto com a Zeia estava lá. Tava... Eu fiz direito até pela minha mãe. Fazer direito era o sonho da minha mãe e ela não podia. Então foi a oportunidade ali de estudar. Ela falou, não vai esfregar a barriga no balcão. Mas é o que eu sempre gostei, né? Hoje, quando eu vou para lá, eu fico com ela na loja. A minha sogra também é empreendedora, eu fico com ela no supermercado, trabalho com vendas, estou com comunicação o tempo inteiro. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de pessoas. A vida do direito ela é muito bonita, né? É um curso para a vida, mas o tal de ficar presa no escritório, fechada, você não vê o dia, aquilo não era para mim, né? Eu gosto muito de leitura, eu ainda gosto de ler. São habilidades que a gente tem, mas que você consegue direcionar, declinar para outro mundo, né? E o desenvolvimento pessoal foi me fortalecendo em relação a isso, de ter a força, a autonomia de escolher. Porque a primeira coisa, antes de você saber o que você quer, você tem que saber o que você não quer. Perfeito. Então, quando você vai conhecendo, você vai se descobrindo, você vai se conhecendo, você vai se colocando à prova, o caminho vai direcionando de uma forma leve, de uma forma fluida, e por lá eu fiquei. Por lá eu fui construindo ali essa estrutura, né? Que ainda não é perfeita, mas a gente vai cada vez mais colocando melhor. Até porque perfeição não é desse mundo, né, Grazi? Isso é outra chave quando a gente toma consciência disso. A gente tem que ser sempre a nossa melhor versão, ou pelo menos buscar encontrar na nossa versão. E aí às vezes a gente entra, né, no tema. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer do nosso tema é isso. As 7 leis, elas servem justamente para ordenar. Elas servem geralmente para coordenar, colocar ordem na vida da gente. Assim como funciona, né? O livro fala muito isso. A mesma lei que funciona para movimentar um grão de areia, ela funciona para movimentar uma grande montanha, ela serve para movimentar a sua vida. A Maya Andrade até fala assim, se eu pudesse me soltasse numa ilha deserta e falasse assim, Maya, você pode escolher um livro, ela fala, eu levaria o Caibalho, porque ali tem a chave para você vencer qualquer problema, de você alcançar qualquer coisa, para você mudar a sua vida. Por que que isso só hoje é disseminado? O que é essa lei, né? Até hoje a gente não sabe se o Hermes Trismegistus, ele existiu, se ele não existiu, se ele é uma consciência, se ele foi um homem, se ele é uma canalização. Hoje, se você jogar no Google de quem é Hermes Trismegistus, vai aparecer a figura de um homem e todos os elementos que correspondem às 7 leis em volta dele. Você já deve ter observado essa figura. Mas o importante é que dessa tábua esmeralda, desse como os egípcios viviam, criaram essa lei para que a gente pudesse ter ordem na vida. Então, se você seguir, se você escolher colocar isso em prática, um verdadeiro salto quântico acontece na sua vida. Por que que não acontece?
Por que que a gente lê, muita gente vai escutar, vai sair daqui da mesma forma? Porque não consegue aplicar, vi aqui empreender na fala de Ângela. Não consegue aplicar, tem crenças e por ali para. É o que você disse, às vezes a gente começa a desenvolver, a gente começa a estudar, a gente começa a colocar em prática e toma um choque tão grande que a gente paralisa. E não é esse o canal, né? O canal é você ir colocando em prática, é você ir observando, conhecer as suas minúcias, seus requisitos e ir colocando tudo em prática. Então, antigamente, tanto que fala, né, hermética, né, tem hoje o pote hermético, a vedação hermética, porque é muito oculto, era tudo muito fechado. Tem a figura do Giordano Bruno, né, que ficou muito famosa em relação a isso, que foi queimado por disseminar esse conhecimento, e hoje, você, nós temos essa possibilidade, embora ainda muito restrito, muito sigiloso, a gente tem a possibilidade de aprender hoje, de ter conteúdo à nossa disposição em relação a isso, e melhorar cada dia mais. Então, aqui as leis herméticas vão ser um passo, e aí daqui a pouco você vai escutar a Carla falando uma outra coisa que vai casar com o que você falou, você vai escutar o Hélio Couto falando uma outra coisa, você vai escutar a Eduarda falando uma outra coisa, o Márcio Michele falando uma outra coisa, e isso vão ser chaves para poder solidificar cada coisa que você vem aprendendo. Mas o importante é o que você falou até esses dias em uma das lives, né? Uma mente, uma vez que se expande, né, a neuroplasticidade, ela não recolhe mais, ela não recua mais, ela não contrai mais. Então, assim, o seu projeto ele é valioso, está aqui falando sobre isso, é valioso, a gente poder dividir, né, para multiplicar. E dentro dessas 7 leis, de forma simples, objetiva, nós temos a primeira dela, que é o mentalismo. Carla, por favor, me interrompa, se tiver alguma observação, se tiver alguma pergunta aqui que eu não esteja vendo, por favor, fiquem à vontade para poder falar, tá? Estou até colocando aqui embaixo para poder ver se aparece alguma coisa, mas eu não consigo ver todos os comentários. Se aparecer algum comentário aqui, eu ver, Grazi, e você não tiver visto aí, eu te interrompo. Mas aqui, eu vou procurar agora fazer o mínimo de interrupção para você poder falar à vontade. E aí, se você quiser parar, até para tomar uma água, para tomar um fôlego, e aí quiser uma interação, tô aqui. Mas agora eu vou ficar aqui aprendendo junto com quem está nos ouvindo. Porque vai ser uma possibilidade. Eu já vi. É fantástico. E dessas 7 leis, a primeira dela, que a gente fala que sempre o melhor fica para o final. Mas eu falo que o melhor é a primeira. A mais importante de todas, que é a lei do mentalismo. O universo é mental, Deus é mental. Tudo foi criado, né? Tá lá em Gênesis. Haja luz, foi feita a luz. Haja, foi feito. E assim é mental. Assim você pensa, tudo que você cria, desde uma caneta, desde o fio de cabelo, desde o grão de areia, tudo foi criado na mente de alguém. O impossível só existe até que alguém faça algo. Então, se temos a mesma força de pensar positivo e pensar negativo, por que que a gente passa devaneando em pensamentos negativos? Essa foi e é o meu maior desafio. Para você ver como é complexo. É simples, mas não quer dizer que não seja complexo. Porque quantas vezes a gente perde tempo alimentando a nossa mente, nutrindo a nossa mente, buscando conteúdos que não agregam, permitindo com que pensamentos ruins, negativos fiquem, sendo que de uma forma ou outra é uma lei, você querendo ou não, ela está agindo, ela está funcionando, aquilo vai acontecer. Então, se você tem o mesmo trabalho de pensar positivo ou pensar negativo, canalize a sua força em pensar positivo. Canalize a sua força em produzir coisas positivas que possam agregar e que estejam em comunhão, em ressonância com o seu propósito. É o que você falou. Encontrar o seu propósito. Então, isso, dentro das técnicas, né, que a gente pode dizer, que a gente pode... você traz as ferramentas no final de cada dia, né? E quando você me perguntou, eu falei, Carla, eu acho que a gente poderia trazer uma técnica a cada conversa. E aqui... eu traria para você, talvez eu traga ela em outros momentos, eu traria a modelagem. Porque quando você está com uma frequência ruim, e quando no próprio vídeo do professor Hélio Couto, quem não conhece, eu sugiro acompanhar, a Carla também é uma ressonante, ela sabe disso, ele conta, até que eu acho que é um exercício que tem no livro Caibalho, que é a nuvem negra do pensamento. Então, todas as vezes que você tiver num momento ruim, tiver com um pensamento negativo, saia de cena.
veja de fora e olhe aquilo como é só uma nuvem de pensamento, é só um pensamento. Mas o que é onde a gente esbarra aqui, Carla? Não estar consciente. Então, quando a gente fala de uma ferramenta, eu posso trazer a técnica que vai fazer você consertar. Eu posso fazer a técnica para você fazer uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia. Mas quando você está atenta o dia todo, isso vai valer para todas as 7 leis, isso vai valer para qualquer situação da sua vida. Você vai conseguir cancelar a tempo, você vai conseguir ficar atento e ver onde você está, que, como eu disse no início, é uma escolha. Então, quando você se pegar num momento negativo, pensando negativo, criando coisas que não fazem parte do que você quer conquistar, do que você quer buscar, para onde você quer chegar, você bate, fala o seu cancela, né? Que na FT você bate, cancela, cancela, cancela. Está cancelado, você rompe, você mesmo cria, você mesmo cancela, você mesmo descria, né? E quando você está consciente, você fala assim, isso está me elevando, está me levando mais perto de onde eu quero chegar, ou isso está me tirando de onde eu quero chegar. Se eu sou uma deusinha, né? Se eu sou uma criadora por essência, o que eu estou fazendo comigo nesse momento? O que eu estou absorvendo, o que eu estou escolhendo trazer para mim nesse momento? Então, quando você está em estado de presença, você está consciente do que você está fazendo, você cancela e passa para o próximo nível. E aí a gente vai falar ali, quando a gente falar na próxima lei, da matemática inexata que tem, né? A matemática inexata, a matemática imperfeita, que você pode criar para poder construir isso. Mas aqui se você cria o tempo todo, a sua mente é um péssimo chefe, ela é altamente obediente, ela é altamente procrastinadora. Se é você que está no comando, se é você que manda, não dê esse pequeno poder a ela. Escolha o que você está criando, escolha o que você deseja pensar, escolha onde você quer ficar, porque aonde você escolhe ficar, você também escolhe sair. Então, cancele todos os pensamentos negativos, cancele tudo que você está criando, vendo, ouvindo, passando, e escolha estar em um outro nível, em outra canalização de energia que não seja essa que está te contraindo, que a gente vai falar de frequência já já. Quer trazer alguma observação sobre ela? Perfeito, Grazi, é isso. E são tantas a gente. Você falou sobre o fato de primeiro nascer na mente, né? O mentalismo é isso, todo é mental, o universo é mental. O universo é uma grande consciência, é uma grande consciência que nos une a todas as consciências individualizadas em partículas divinas que somos. Somos partículas, pequenos deuses, como você falou, desse Deus maior que é a consciência, que é o todo. E lá no budismo, nas tradições tibetanas, há uma expressão de que todos somos um. E, de fato, fazemos parte dessa consciência que é o todo. E quando pensar nisso aplicado no dia a dia, por exemplo, uma situação em que o mentalismo até além do individual, ele tem uma carga que pode trazer um resultado. Uma empresa, por exemplo, que passe por uma situação. A empresa é um reflexo dos pensamentos coletivos de seus líderes e seus funcionários. Se ela passa por uma situação e a mentalidade predominante entre seus líderes e funcionários, e a Grazi é empreendedora, por isso eu achei conveniente trazer ela lida com vendas, com corporações. Uma empresa que tem entre seus líderes e funcionários uma mentalidade predominantemente de medo, de pessimismo, de descrença, numa eventual crise ou recuperação, com essa energia negativa que já é criada lá no mental, que vai direcionar as ações e reações, o agir desses líderes e funcionários, muito provavelmente vai apresentar resultados ruins. Já se a liderança e os colaboradores cultivam uma mentalidade otimista, que foi exatamente o que a Grazi disse enquanto falava sobre essa primeira lei, a lei do mentalismo, a primeira dos 7. Se você cultiva um otimismo, a criatividade, a confiança, cultiva sentimentos, pensamentos e emoções elevados em relação àquilo que você passa, que te envolve, aquilo que te acontece. No caso, por exemplo, de uma empresa,
um grupo que participa de uma empresa, superar os desafios que porventura ela esteja passando, vai certamente ser mais fácil, mais rápido e muito provavelmente levar a ações e decisões com maiores chances de sucesso. E tem gente, É Carla, que fala assim: eu sou positiva, eu sou otimista, mas de repente você tá ali nas 24 horas, você é 4 horas realmente otimista, mas nas 6 horas, durante 8 horas, durante 10 horas, você tá negativa. Mas é negativa num sentimento, num pensamento que você criou e tá devaneando sobre ele. Então, quando a gente falar da próxima, a gente vai ver como que isso contribui para o seu déficit ser negativo. Das coisas não fluírem, você fala, mas comigo não muda, mas eu já fiz tanta técnica que comigo não funciona. Criatura, não adianta. É perfeito, é lei. Você não tá, o seu resultado não condiz com o seu discurso? Já não diz isso a PNL? É isso. Então, assim, cuide do que você está pensando, cuide de como andam os seus pensamentos, filtre, fica atenta o dia inteiro e fala, isso não condiz, isso não corresponde ao que eu quero criar, isso não é a realidade, não é o alimento que eu quero colocar, não é o combustível que eu quero colocar dentro dessa máquina. Então, eu cancelo, porque você tem o poder, e bora para frente, aumentar essa frequência, que a gente entra na próxima lei, que é a segunda da vibração. Essa da vibração foi, inclusive, a que mais bateu em mim esses dias. A vibração quer dizer que tudo vibra. E se tudo vibra, tudo tem uma ressonância, tudo é passível de mudança. E aí a gente entra no seu tema de ontem, que eu fiquei até com medo de ser um pouco redundante, que é a frequência. O universo não entende português, inglês, alemão, ele entende o que você sente. Ele entende a sua intenção. Eu falo isso até muito com o Felipe, meu menino. Às vezes ele fala as coisas, eu falo assim com ele, meu filho, qual foi a sua intenção? Qual foi... Onde estava o seu coração em cima daquilo? Então, vou dar 2 exemplos em relação a isso. Primeiro, dinheiro, né? Eu acho que é o gargalo de todo mundo. Quando você fala assim, ai meu Deus, eu preciso de dinheiro, você faz jejum, você faz propósito, você faz Ho'oponopono, você faz tudo quanto é técnica que vem na sua vida para arrumar dinheiro. Carla, mas você quer dinheiro para quê? Porque eu preciso pagar uma dívida. Aí você quer dinheiro para dívida. A frequência, a vibração que você tá nela naquele momento é de quê? dívida. Dívida. É de desespero. Então, quando você vibra, quando você emana isso, o que volta para você? Dívida. Volta desespero. Quando você coloca o dinheiro na mão, já vem a confirmação para mais coisas acontecerem, para aquele dinheiro que chegou, que talvez fosse sobrar, ele ir embora. Porque é dívida. Então, quando você sobe a sua frequência, quando você emana uma frequência diferente, quando você vibra diferente, quando você pensa assim, vamos supor que você precisa de 10 mil reais para pagar suas dívidas. Aí você fala, ai meu Deus, eu preciso pagar minha dívida, eu preciso de dinheiro para pagar essa dívida, meu Deus do céu, é juro, vai virar juro em cima de mim, não vou pagar isso nunca. Agora imagina se você tivesse 10 mil reais sobrando na sua conta, sobrando. Até a fisionomia muda. Meu Deus, eu ia poder sair, eu ia poder ir no shopping, eu ia poder jantar fora, eu ia poder fazer minha unha, eu ia poder comprar uma roupa. É prosperidade, é abundância, e é isso que foi. E essa é a matemática, né? Eu queria ter pego. Eu gosto tanto disso, isso é uma coisa que tem mexido tanto comigo. Eu até falei com você, né? De uma moça que eu comecei a acompanhar, que ela falou comigo de uma forma diferente, que bate na sua cara, assim, ó, e fala assim: burra! Acorda! Sabe? Porque ela fala assim: não tem como você chegar lá se você tá aqui embaixo. Não adianta você querer vibrar alto se você está aqui embaixo. Não adianta você falar A se você quer chegar em Z. Não adianta, a linguagem é diferente. Você falou esses dias do rádio, né? Não adianta você sintonizar na AM e querer que escutar FM. Mas não adianta você querer falar mandarim e querer que a pessoa te entenda em português. Não adianta você falar que quer ter prosperidade se você anda com pensamentos, sentimentos e emoções de uma pessoa mendiga. De uma pessoa que tem falta. Então, eu gosto até de dar o exemplo aqui, entra totalmente a modelagem, a todo momento eu não consigo ver outra técnica que não seja modelagem. Eu gosto de dar 2 exemplos em relação a isso. Imagine que a gente está no meio de uma multidão e eu preciso chegar na barraca de pipoca. E eu tô aqui, não sei onde é, não tô vendo.
tá aquela muvuca de gente. Aí você chega lá no alto da escada e fala assim, Grazi, vem aqui, ó, vem nessa direção que a barraca tá aqui. Você tá de fora, você tá aqui em cima, você tá vendo, você tá me mostrando. Vem, Grazi, vem aqui, ó, nessa direção. Você tá lá em cima. Você já viu o caminho. Você sabe onde vai chegar. Mesma coisa, um armário. Tá aqui na minha frente, eu tô vendo aqui copo, prato, talher. Vou falar, Carla, tem uma tigela que ela tá lá em cima. Você pode pegar para mim, por favor? Você vai subir no armário. Na hora que você chegar lá no armário, você vai ver várias coisas que eu que tô aqui embaixo não vejo. Então, quando eu falo que eu quero vibrar na abundância, que eu quero vibrar na prosperidade, que eu quero vibrar alto, que eu quero conquistar o que eu não conquistei, eu tenho que subir a minha frequência para que eu possa chegar lá, não a frequência me alcançar. Então, dentro da escala de Hawkins, eu não tenho iPhone, eu não vou conseguir compartilhar aqui, é uma pirâmide, né? Assim, né? Sim. Dizer que ela é assim. Então, dentro do meio dela, nós temos aí o que você falou muito esses dias. Aqui embaixo, no pico dela, cá embaixo, tem a energia, a frequência do medo, tem a frequência da vergonha, tem a frequência da raiva, tem a frequência da mágoa. E aí vai começando a subir as frequências, que são as frequências mais altas, alegria, amor, gratidão, papapá, papapá, até lá em cima no topo. Essas energias daqui de baixo, elas são energias de contração. Quanto mais você sente, mais você fica. É o que você falou esses dias da depressão. É um caminho sem volta. Se você não cuidar, ela vai te puxando na hora que você vê, você está enterrado. É uma areia malvediça. Da mesma forma que as energias positivas, né? A gente vai falar sobre a lei da polaridade, elas são energias de expansão. Quanto mais alegre você tá, quanto mais feliz você tá, mais abundante você tá, mais aquilo transborda, mais aquilo se multiplica. Então, como que age, como que é a comunicação, como que é a postura, como é a vestimenta, como é a rotina de uma mulher próspera? Como é a rotina de uma mulher saudável? Como é o pensamento, o sentimento, a rotina de uma mulher que se sente amada? De uma mulher, igual você falou esses dias, de uma mulher completa? Como é ela? Ela resmunga? Ela fala todo dia que ela tá cansada, ela acorda 10 da manhã, ela passa metade do dia dela em rede social, ela fica mendigando atenção para as pessoas? Não, ela não perde tempo com isso. Eu escutei esses dias até a Camila, ela é evangélica aí da sua cidade, e ela falava assim, uma moça perguntou para ela assim, você não atrai meninos para você? Você tem paciência quando meninos chegam perto de você? Ela respondeu dessa forma, a minha imponência não permite que meninos cheguem perto de mim. Quem chega perto de mim são homens. Olha a vibração dela. Ela é evangélica, então assim, a gente não está falando de religião. Ela falou de frequência. Ela tem uma postura, ela tem uma posição de que ela não olha para baixo. Não tem menino. O meu nível é aqui, a minha régua é aqui. Então a nossa postura, a nossa rotina, ela tem que estar ali. Então você vai lá no seu mentalismo. Quem eu quero ser? O que eu busco? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual relacionamento eu quero ter? Qual corpo eu quero adquirir? Beleza. Agora, aqui na vibração, quem é essa pessoa? Como é a rotina dessa pessoa? Então, na hora que você estiver lá embaixo, Grazi, mas você não sabe a vida que eu tenho. Eu não sei a vida que você tem, mas eu sei a vida de quem tem o que você quer, como ela é. Então, você vai começar a mapear a vida dessa pessoa. Peraí, na hora que você se pegar lá embaixo, ai, tô tão cansada, ai, tô desanimada, ai, eu não tenho dinheiro, opa! A mulher que você quer ser, não tem isso não. A mulher que você quer ser, ela trabalha como se rica fosse. Ela coloca uma roupa como se gostosa ela tivesse. Ela vai se portar nos relacionamentos dela como se ela fosse a mais desejada e amada do mundo. No trabalho dela, ela vai amanhã e falar assim, eu sou foda porque eu sou reconhecida como a melhor funcionária da minha empresa. E você vai trabalhar todos os dias como assim você fosse. Você vai malhar todos os dias como assim você fosse. A sua frequência hoje, aí o que o universo faz? A gente vai perder mais tempo aqui, tá, gente? Mas ele vai somar, vai contribuir com todos os pontos. Então, vamos supor que nas 16 horas que você fica acordado do dia, das 12 horas que você fica acordado por dia, você ficou com raiva, aí o universo somou lá 30. Você ficou com vergonha, mais 40. Você ficou feliz demais. Você recebeu a notícia, igual eu recebi ontem o convite de estar nessa live. Pô, explodiu. Fui para 100. Aí foi somando. No fim do dia, na hora que ele fez a média lá do seu dia, essa frequência foi 70. Amanhã, você tem que estar, no mínimo, já começar com 70. Então, amanhã você fala, opa, o que me fez não chegar mais? Aí você vai pegar suas energias de contração e falar assim, hoje,
né? Quando você acorda de manhã, igual você falou da sua rotina. Eu escolho hoje ser mais positiva, eu escolho hoje ser mais determinada, eu escolho. Aí você vai mapear aquela mulher de novo, você vai criar aquela modelagem de novo. E hoje, obrigatoriamente, a sua nota no fim do dia tem que ser mais de 70. Porque a sua matemática ali vai ser inexata. Todos os dias você vai colocar uma frequência a mais para que todos os dias você seja uma pessoa mais próxima daquela que você quer ter e mais distante daquela que você não quer. Então, a sua intenção e a sua vibração, ela tem que ser elevada todos os dias para que a sua vida seja mais ordenada e o seu mentalismo seja cada vez mais possível. Porque uma deusinha você é. Gente, isso é uma chave. Presta atenção, amada. Fique atenta. Só essas duas leis que a Grazi falou, se você compreender, sua vida já muda o rumo. Só isso. E aí, quando eu olho pra mim, eu falo assim, o que eu tô reclamando? Hoje, por isso que eu falo que você gosta de problema. Quando você olha, você fala assim, mas não tem como. Não tem como eu estar assim, esse assado, se eu faço XPTO. Meu estado consciente, diário, me mostra que eu tenho que melhorar. E aí, é o que eu te falei, vai ser a palavra de todas as leis, é uma escolha. Eu vou querer ficar nessa todo dia, ou eu vou querer melhorar a todo dia. Como a gente vive na zona de conforto, o nosso consciente é preguiçoso e a gente dá brecha para ele, a gente não evolui. A gente fica ali todos os dias, aquilo se repetindo, se repetindo, repetindo. Porque você escolheu não se esticar. Você escolheu não melhorar. E aí é muito bom também, se for uma segunda regra, é a ancoragem. Você ter uma pessoa ali de compromisso. Seja grupos, né? Você faz, às vezes, parte de grupos fúteis, grupos que não te agregam, às vezes você nem vê. E às vezes é muito bom você ter um grupo, você ter um parceiro que vai te puxar todo dia. É uma atividade física, Tati? Tá aí, ela faz isso. Todo dia ela, vamos treinar. Ela me colocou tão na linha que hoje eu tô mais disciplinada que ela. Aí ela vai. Mas, porém, contudo, todavia, é aquela outra de autoestima. Você fala assim, peraí, vamos pôr outra aqui que vai puxar todo dia para fazer uma meditação? Vamos pôr aqui todo dia uma que vai me lembrar todo dia de como eu fui? Vamos fazer um diário aqui todo dia para ver o que a gente foi? E a gente faz o processo de recompensa. Se você foi bem, você tem uma recompensa. Se você não foi, você tem uma puniçãozinha. Então, pelo fato de eu não ter conseguido isso hoje, eu não vou comer um chocolate. Eu não vou. Você vai fazer alguma coisa que você gosta muito que você faz durante o dia, você vai se dar essa punição para que você fique estimulada a fazer mais todos os dias. Perfeito, Grazi. E aí, vale só ressaltar, gente, essa punição que a Grazi está falando é diferente de sentido, né? É punição dentro dessa perspectiva do autoconhecimento, que é você a palavra é um compromisso para que você esteja esticando a todo momento. É você deixar de fazer algo que te dá um prazer momentâneo, que é algo que te agradaria caso você tivesse conquistado, cumprido aquela meta consigo mesmo. Voltamos à autorresponsabilidade, ao autocompromisso, em função da necessidade de continuar na rota para cumprir. Não é chicote, não é a culpa, não é entrar no estado de culpa. Aí você vai cair lá embaixo de novo na frequência de culpa, que é lá embaixo, né? Então, isso... É só lembrar que não é chicote. Quando a gente fala em estados de punição, quando você está nessa caminhada do autoconhecimento, é nesse sentido de retirar algo que poderia ser momentaneamente agradável, uma situação, um benefício perfeito, essa palavra, um benefício. Por quê? Porque é assim que a gente funciona, né, Grazi? É assim que a gente funciona. E hoje eu venho trabalhando em mim, a minha maior de contração, que ela puxa, ela tem um grau baixo de contração e que eu preciso equilibrá-la, é a culpa. Eu olho assim, às vezes, para a idade, eu olho para tudo que eu podia ter feito e não fiz, o tempo que eu perdi, aquilo me trava. E aí eu falo assim, aí eu volto no meu estado de consciência, eu falo assim, eu poderia ter feito mais, mas eu vou ficar nessa até quando? Quanto mais eu demorar, mais tempo vai passar sem fazer, então tem que fazer agora. Bora, que eu não tenho tempo a perder. Eu falo comigo mesmo. Eu não tenho tempo a perder. Bora, Graziela. Fala alto com você. Porque quando você fala alto, você usa a palavra, você declara, você decreta, você está no controle. Você mostra para qualquer coisa à volta, principalmente para o seu cérebro, que quer te dominar ali a todo momento, que você está no controle. Então você fala assim. Aí você vai ver o que ressoa com você, né? Se é culpa, se é falta, se é vergonha, né? Igual você comentou aí, se é a vergonha por quê?
né? Cada um tá cuidando da sua vida, eu tô com vergonha por conta de quê? Enquanto eu vou ficar aqui vendo os outros cuidarem da vida, custando, fazendo, e eu tô aqui parada, a troco de quê? Então, você vai começar a se questionar, falar com você a todo momento e ser sua maior argumentadora. Para de deixar as pessoas, achar que as pessoas não estão preocupadas assim com você, porque elas não estão. Preocupe você mais, se questione cada vez mais e se estique cada vez mais. Terceira lei bíblica, por sinal, chamada causa e efeito. A causa e efeito é aquela que toda reação advém de uma ação ou de uma omissão. Então, você deixar de fazer traz uma reação, você fazer certo, fazer errado também traz uma reação. E isso vem muito de uma repetição de padrão. Então, o que você anda fazendo, que às vezes você está ali naquele grupo de amigos, você está ali naquele lugar durante anos, anos e anos, e fala assim, mas nada muda. Por que nada muda? Porque você não saiu do lugar. Você não fez diferente. A sua omissão não fez com que fosse diferente. Então, a gente fica, às vezes, buscando respostas no efeito, na causa. Mas, às vezes, as causas, elas são conhecidas. Eu vou dar um exemplo meu até. Durante muito tempo, eu descobri isso há pouco tempo, por sinal, eu lidei com a rejeição. E eu falava assim, por que isso acontece? Né? De onde vem isso? E estudando aqui, estudando ali, eu descobri que isso veio certamente da barriga da minha mãe. Minha mãe casou grávida. Minha mãe teve que casar grávida. Então, durante muito tempo, eu achei que eu era um peso para minha mãe, o resultado da vida da minha mãe era porque ela teve que casar. E com isso veio em cima também da minha vida com meu marido. Eu achava que eu era um peso para o meu marido. E um dia, uma dessas pessoas, a Luciene do Márcio Michele, ela lembrou e falou assim, o peso não é da sua mãe, o peso não é do seu marido. O peso é seu, que você vem carregando isso ao longo da vida. Então, eu vim achando que toda a vida eu estava ali como se você tivesse sempre a dispor de um favor das pessoas, né? E aí eu fui chegar à conclusão. Falei, minha mãe teve várias opções. Minha mãe podia ter me tirado, minha mãe podia ter abortado, minha mãe podia ter passado para alguém, minha mãe podia ter tocado a vida dela. Minha mãe tinha várias opções e ela preferiu me ter. E quando eu vi isso, eu passei a me ver e ver a minha mãe ainda com mais grandeza do que ela era. E automaticamente o meu marido se ajustou. Nem que se ajustou. Ele toda a vida foi muito resolvido no que ele ia fazer, né? Ele nasceu para ser engenheiro, ele foi, mas ele ficou melhor no trabalho dele, sabe? Como uma coisa. Eu acabava. Às vezes ele nem sabe que eu tinha essa percepção em relação a ele. Mas quando a gente muda a gente, tudo ao redor muda. E isso para ele ficou mais leve, sabe? No trabalho dele ele ficou assim, o que estava ruim melhorou de uma hora para outra, a coisa foi resolvendo, porque você traz a paz ali, você traz a solução ali. Então não adianta a gente querer resmungar, mudar, questionar, culpar o outro, né? A mudança que a gente espera no outro está na gente mesmo. Isso é claro, isso está em todas as suas posturas, de todas as suas relações. Muda, que de uma forma ou outra aquela pessoa vai mudar. Ou ela vai mudar para melhor, ou aquilo ali vai se separar, igual você falou esses dias, né? Aquela relação vai romper, cada um vai tocar o seu rumo, mas bem. As coisas se resolvem bem, e dentro de uma frequência boa, porque todo mundo se curou. Então, quando a gente vê a causa e o efeito, a gente tem muito mais autorresponsabilidade. Eu acho que aí é a gente ter autorresponsabilidade de tudo que acontece com a gente, de tudo que acontece à nossa volta. E em vez de a gente começar a buscar culpados, a gente vai começar a buscar o porquê daquilo acontecer. Peraí, deixa eu entender por que isso está acontecendo comigo. Por que isso está se repetindo comigo? Onde que está a causa disso? E aí vem as demais técnicas, né? Tem a meditação, que, né, eles falam que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, Deus fala com a gente. Então, ali pode vir uma resposta. Às vezes, você vai abrir seu Instagram, vai vir uma mensagem. Às vezes, vai vir uma mensagem que alguém vai mandar para você, falando que sonhou com você, que pensou nisso, ou é uma notícia, ou é alguém que sai da sua vida. Isso tudo são causas. E aí, em vez de você ficar presa no efeito, comece a buscar por que isso está acontecendo. E como vocês falam aí, né? Você falou da sua técnica, se eu não me engano, da barra de axis, como que isso pode melhorar? Onde está isso? O que eu posso fazer para que isso possa melhorar? Por que isso está se repetindo? De onde vem isso?
Porque toda reação vem de uma ação ou de uma omissão. Perfeito, Grazi, é exatamente isso. A Anne Parreira está dizendo: o Kai Bailon é uma obra fascinante e profunda. Amo os princípios. É sobre isso, né, Anne? De fato, é de uma profundidade, uma clareza. Gente, o Kai Bailon, ele é anterior à Bíblia. Então, ele está contido na Bíblia, porque a Bíblia fala isso, causa e efeito. Ela se apropriou em alguma medida disso que já antecedia aquele momento, historicamente falando. E para mim, uma das chaves mais importantes, porque isso tudo são chaves, gente. Assim como a gente tem chave de tudo, você tem chave que abre a porta da sua casa, do seu quarto, do seu carro, do seu escritório. Você tem chaves para tudo que a gente existe, para tudo na existência, na nossa realidade. E são muitas as chaves. Então, tem chave para você enriquecer, tem chave para você ter melhores relacionamentos, tem chave para você conseguir alçar voos profissionais na sua carreira. Tudo tem chave. E tá aí a profundidade, como a Anne disse, das 7 leis herméticas que estão sistematizadas no livro O Kai Bailon, que apesar de ser essa finurinha que tem muita gente que não consegue chegar até a metade, é em função do fato de que são chaves para tudo na vida da gente. Se aplica em qualquer das nossas áreas e esferas. E no caso um da livro causa... tão fininho, né? Ele é um livro fininho, que contém tudo que a gente precisa. A Anne é uma querida também, especializada em vendas, uma mulher inteligentíssima, com uma história linda também. Que legal, que bacana. Seja bem-vinda, Anne, seja bem-vinda. E gratidão por sua energia com a nossa. Eu vou só contar, Grazi, essa experiência que eu tive a partir dessa, para você contar. E eu acho, sobretudo para quem, talvez, assim como eu, sempre foi facilmente capturado por dogmas religiosos, desde sempre, desde pequenininha. Eu lembro que eu, aos 12 anos, já participava de estudos em catecistas por muitos anos. Fui na Igreja Católica ministra da Eucaristia, cheguei a comandar pastorais, frequentei igrejas evangélicas belíssimas. Tomo os passes nos centros espíritas, nos centros umbandistas, vou lá, me conecto com todas as entidades que fazem a limpeza, enfim, onde tiver o divino, onde eu senti, onde a minha energia sentiu a leveza e o do divino ali presente, eu entro e eu me conecto com ele, como eu me conecto em todos os lugares, porque na verdade nós somos Deus, nós somos uma partícula do todo. A conexão se dá onde estivermos, também é bíblico, já dizia Jesus. Você quer conectar com o Pai? Entre no seu quarto, fecha o quarto, você não precisa estar em lugar nenhum, inclusive não precisa existir uma casa que se diga assim, assado, para nos conectar com aquilo que nós já somos, uma partícula. A gente só conecta com a nossa essência maior, que é o todo que nos une. Mas por que eu estou dizendo isso? Dogma, eu sempre fui uma pessoa facilmente capturada por tudo relacionado ao divino. E por conta disso, cheguei a acreditar durante algum tempo em um Deus severo, de castigo. Um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus vingativo. É isso que você falou. Eu cheguei a acreditar que existia. Eu até pouco tempo eu acreditava nisso. Eu ensinei, cheguei a ensinar meu filho sobre isso. Eu falo, pai, me perdoa, não é, me perdoa. Grazi, é isso que eu falo, conhecimento liberta. Se o todo, se a fonte é só amor, ela nunca nos puniria. Até porque, e isso, gente, aí entra a lei da causa e efeito. Para tudo tem, todo efeito decorre de uma causa. Todo efeito decorre de uma causa. Todo efeito decorre de uma causa. Se eu vivo hoje uma realidade, não é de um Deus vingativo, é de uma escolha que eu fiz, causa do efeito que agora eu suporto. Isso, para mim, foi uma explosão, assim... Liberta. Eu falo que o conhecimento liberta. É o que a gente falou no início. Quanto mais você conhece, menos massa de manobra você vira,
mais você liberta, mais você evolui. Se estamos aqui nessa terceira dimensão, nesse planeta, para evoluir, eu não quero voltar. Eu quero evoluir o máximo que eu puder para ir para próximos lugares, não quero voltar. Mas se estou aqui, eu quero aproveitar tudo que eu puder para evoluir. E até entra, Carla, uma outra técnica, né? Nem posso dizer que é uma técnica, é uma doutrina, assim, que eles dizem que eu não estou na vida do meu marido, do meu filho, da minha chefe, da minha mãe à toa. As pessoas passam na vida da gente por algum propósito, ela tá ali. E todos os conflitos, pode observar que o mesmo desafio fenomenal que você está tendo hoje, se for na sua área profissional, você passa pelo mesmo desafio em alguma outra área da sua vida. Aquilo são oportunidades de você melhorar, de você se curar. Então, às vezes você fala assim, vou matar esse marido, vou matar essa criança, vou matar minha chefe, vou matar. Não. Peraí, o que eu preciso aprender? Por que isso está acontecendo comigo? Por que ele está aqui esfregando na minha cara, sendo um instrumento, né? Eu acho que é o L. Couto que fala isso. São atores na vida da gente, para que a gente possa pegar essa oportunidade e resolver. Então, quando você tem o conhecimento, você tem a oportunidade, que a gente falou no início, pega esse conhecimento, vê como ele funciona, aplica nesse problema e resolve com autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a palavra com perguntas poderosas dentro dessa lei. E para de terceirizar. Quero que eu falava, terceirizava problemas do mundo. Há uma vingança de um Deus que nunca vingaria, porque afinal de contas as escolhas quem fiz foi eu. Eu fiz as escolhas dos efeitos, depois eu vou suportar. Ou seja, eu sou as minhas escolhas são a causa dos efeitos. Falamos no início. Né? A palavra seria escolha. E foi perfeita o resumo, a síntese, né? Como você disse, se você fosse sintetizar tudo, é sobre isso, Grazi. Porque aquilo que lá na Bíblia deu-se o nome de livre-arbítrio, eu até costumo evito usar porque está tão arraigada as concepções religiosas ao livre-arbítrio, quando você fala isso, a pessoa já toma assim, uma rejeição, porque já pensa que tem alguma religiosidade envolvida. Livre-arbítrio é sinônimo de escolha, é livre escolha. E é isso que acontece com a gente. Ele é tão perfeito, o amor, ele é livre, ele te criou para ser livre. E assim como ele não te impõe nada, inclusive que você faça coisas que sejam... qualquer que seja a liberdade é a escolha de fazer o que deve ser feito. Isso é liberdade. É você poder escolher. Não fazer aquilo que você não quer. Eu falo que hoje a liberdade é isso, é você poder dar não. Exatamente. Liberdade é poder dizer sim para você e não para o que não está assim, em sintonia contigo. E quando a gente inverte isso, é quando a gente está sendo contrário a nós mesmos. E aí, essa livre escolha deixa de acontecer porque fazemos escolhas vinculadas às coisas ou pessoas que não estão comprometidas conosco, as coisas começam a descolar. Mas não em função de um punitivo ou porque fizemos alguma coisa e estamos ali pensando que há uma vingança ad eterna. Não, ele está lá preocupado em só nos ajudar. Como falei no início, né? O universo é amor. Ele está sempre conspirando a nosso favor. A gente só tem que se alinhar. É um pai amoroso, né? Eu falo isso. Como que a gente fica amigo? Como que a gente tem relações? Que a gente fica amigo de alguém? Tendo contato todos os dias, criando aquela intimidade, aquela relação todo dia. Então, eu como mãe, hoje eu olho pro meu filho, eu corrijo, eu castigo, mas é amor. Então, assim, Deus não vai estar lá a todo momento sentado na cadeira só anotando ali, peraí, Graziela só errou, peraí, Graziela só meus pontos negativos. Não, eu quero alinhar cada vez mais as minhas condutas ao que Deus é, ao que Deus espera de mim, porque na hora do juízo final eu quero que eu chegar lá em cima e ele falasse, minha filha, toca aqui que você brilhou. Poderia ter feito melhor, mas brilhou. Seu saldo foi positivo. Do que eu chegar lá e falar, puta que pariu, você jogou sua oportunidade fora, você rasgou a oportunidade, você não fez nada, você não fez pé nenhuma. Então, assim, olha com isso, fala, meu Deus, me molda todos os dias, né? Você falou da sua oração diária, todos os dias vai lá,
Senhor, o que eu posso fazer hoje porque eu possa estar mais próxima do que o Senhor espera de mim? Como eu posso ser melhor hoje em todas as áreas da minha vida? Como eu posso estar mentalmente melhor? Me ensina a fazer coisas melhores, me ensina a vibrar numa sintonia melhor, me conecte às pessoas melhor, coloca as palavras mais certas na minha boca, me ensina a filtrar, me ensina a ter as respostas, as perguntas poderosas que eu farei ao longo do meu dia, do que você passar o dia inteiro, ai, vou ter que começar aquele trabalho, ai, meu Deus, vou pra academia, ai, minha roupa não serve em mim, ai, meu marido todo dia a mesma coisa, ai, meu filho esquenta minha cabeça. Vai continuar lamuriando, ir lá para baixo, ajoelhada, e Deus olhando para você todo dia fala, murmurona. Toda vez que você reclama, você vai pro fim da fila. Evolui. Cadê as leis que você está aprendendo lá na live de Carla? Cadê ela que você não está aplicando? Então, todos os dias, falar com Deus assim, pega na minha mão, vão comigo, minha centelha divina, meu ser, e me ajuda, porque eu não quero repetir. Eu não aceito repetir. Eu não aceito estar aqui. Eu quero e vou ser melhor todos os dias. Perfeito, é isso mesmo. Porque aqui é uma grande escola, e isso que você falou de repetir faz muito sentido. Tem muita gente que está repetindo de ano ad eterno, Graça. Eu estou em um desafio pessoal, eu não vou contar agora porque eu estou no processo, mas se chegar até o fim da última, que eu resolver, eu vou falar, Carla, deixa eu concluir aquele dia, porque eu tô nessa, e se for, eu vou mostrar assim, ó, a cobra e o pau junto, para mostrar para você que funciona. Vai fazer isso? E aguarde. Falar porque já se tornou um compromisso. Nós vamos aguardar. Compromisso. Nós vamos fazer uma live para você nos contar. Eu tenho Vou certeza contar que vai ser... para você que de chaves, de décadas caindo, e agora eu cheguei e falei, não, vou resolver isso, e é com prazo. Prazo. Seu aniversário é 4 de março e eu tô no prazo. Então até lá eu já vou ter que ter resolvido. 4 de março, viu, gente? 50 anos de carro. Quarta lei da polaridade. É a quarta, né? Da polaridade? É a vibração. Estamos na quarta, né? A polaridade, ela até... Eu gosto de falar, ela tem muito com a do ritmo. Mas a polaridade, ela diz que as coisas são semelhantes por natureza e opostas em grau. Então, vou dar um exemplo. A temperatura, ela é quente e ela é fria. Você pode esfriar o calor ou esquentar o frio, mas nunca o macio e o frio. Ou ele é macio ou ele é duro, mas dentro de uma mesma textura. Então, dentro da polaridade, ou você está com muita raiva ou você está muito alegre. Ou você está com muito frio ou você está com muito calor. E aí, o que quer dizer essa lei da polaridade? Da mesma medida, por isso que eu gosto de falar da lei do ritmo, que é o pêndulo, seria a sexta lei. Carla, se você achar que ficou confuso, você interrompe e separa, tá? Mas o quê? Na mesma proporção, né? A lei do ritmo é a lei do pêndulo. O pêndulo, imagine um pêndulo, né? Imagina aquela negocinho com várias bolinhas. Na hora que você bate uma, todas vão e ela volta na mesma força que ela foi. Então, se ele tem ritmo, quer dizer que ele está em movimento. Se ele está em movimento, ele é passível de mudança. Então, do mesmo jeito que você está feliz demais, aquela tristeza que vai vir depois, ela vai vir na mesma força. Então, por isso que a pessoa fala assim, ó, cuidado para não ficar feliz demais, porque na hora que o cavalo cair, o tombo vai ser na mesma proporção. Lembra que o Val falava isso? Sim. Algo nesse sentido? O tombo é na mesma proporção da comemoração. Mas eu não vou poder ficar feliz, eu não vou poder celebrar? Sempre vai. Mas o ideal, como nós falamos na vibração, naquele somar, né? Você ter aquela disparidade de números de frequência, é você manter a neutralidade. Durante todo o seu dia, durante toda a sua semana, durante todo o seu mês, durante o seu ano, você vai manter a neutralidade. Tati escreveu, equilíbrio. Porque quando você fica feliz demais, na hora que vinha a tristeza, ela vem na mesma proporção. Então, qual que é o bom disso? A gente não fala que tem o bom e tem o ruim? Aí você fala, poxa, mas eu tô num momento tão bom, vai vir o ruim? Vai vir o ruim. Mas ele também vai passar. Quando vir o ruim, ele também vai passar. E aí entram as outras leis. Quando você tá num bom estado de consciência, você tá numa boa vibração. Ah, Carla, não falamos da segunda. Por isso que a minha conta aqui não tá batendo. Vou falar da segunda. Lembra de voltar, que é a correspondência. Quando você tá nessa vibração boa, você tem a consciência de que no mundo tereis aflição, mas você vai saber passar por ela, porque você está bem,
Você está consciente, você está preparado, porque você está equilibrado. Então, quando tem um momento muito bom, pô, tá bom demais, mas vai vir ruim? Vai, pode vir que eu tô pronta. Pode vir porque eu vou saber passar por você. E ainda que esteja um momento que vai vir na mesma força, que você teve um momento muito bom, e na hora que vir um difícil, ele não passa com dor, ele passa com sabedoria, porque você está preparado para ele. E você pode escolher. O que você quer fazer com esse momento? Você quer só ficar feliz e na hora do momento ruim eu não estou esperando, eu não queria que isso acontecesse? O que você pode fazer para aprender com isso? O que você pode fazer para que esse momento difícil possa te ensinar alguma coisa? Porque se a gente está falando aqui a todo momento que a gente veio nesse mundo, nessa dimensão, para poder evoluir, esse momento ruim é para você evoluir. O bom é a colheita, é bom demais. Mas na hora do ruim, o que você precisa aprender? São as perguntas poderosas que você falou. Como pode melhorar? O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso poupar mais? Eu preciso comer menos? Eu preciso... Onde eu me descuidei aí desse caminho? Porque quando você passa por um momento ruim, com consciência, ele passa leve. Você não passa mais os problemas que você tem que passar com a mesma dor que você passava antes. Então, em ambos aqui, eu falaria de você manter o equilíbrio e de você manter a neutralidade. Viver na neutralidade e entender que a mesma força que você põe para algo bom, você deve empregar para passar pelo ruim. Peraí, vou manter forte aqui para essa tempestade passar e eu me manter em pé, intacta. E a segunda lei, que a gente não poderia... Deixa eu só fazer claro. Em Grazi. Se bem que eu até podia fazer depois no final, mas é só para pegar um gancho aí nesse equilíbrio que acho que a Tati falou e que você também para lembrar, gente, são percepções que a gente vai tendo a respeito da coisa e você percebe que a consciência ela vem de um todo e ela só se expande, nada se tudo se percebe a partir de percepções já existentes. Assim como a Bíblia tem em várias passagens, você claramente percebe que são releituras das leis herméticas, ditas de uma maneira que naquele livro, em função daquilo que aconteceu naquele momento, foi dito daquela forma. Lá no budismo também, olha só, Grazi, porque as leis herméticas são anteriores ao budismo, né? É considerado o primeiro grupo filosófico que tentou explicar o universo, seriam essas 7 leis. E no budismo há o que se chama equidade, que é o equilíbrio, a busca pelo caminho do meio, que tem uma sintonia, né? É você buscar estar nessa condição em que você consegue lidar com o que quer que te aconteça, sem se deixar derrubar. Porque você está ali sentado. Você vai lidar com as coisas boas e ok, vai curtir, mas sem que isso seja um êxtase que depois, no momento em que você tiver que lidar com o contrário, você não consiga suportar. E é o que nós falamos no início, né? Você começa a gostar de problema. Então, quando você passa por um problema, um momento difícil, você não vê mais com esse peso. Você olha e fala assim, caramba, deixa eu ver aqui o que eu preciso aprender. Você passa leve, porque você está vendo ali uma oportunidade, né? De expandir, de ter aí esse cuidado que você está dizendo. Um livro, Carla, muito bom, que é seco. Eu não sei se você já leu aquele livro, é o do Osho, Fama, Fortuna e Sucesso. Acho que é isso que ele chama. Gente, eu já li ele várias vezes e ele fala muito sobre isso. Ele é Fama, Fortuna e Ambição. Ele é um livro branco que tem uma gota dourada, assim. Eu tenho ele aqui, depois eu te mando, você compartilha. Ele é perfeito em relação a isso. É um livro que você deve ter de cabeceira e ler várias vezes. Ele é um livro transformador do Osho. Fama, Fortuna e Ambição. Ambição. Quero sim, Grazi. Depois. Maravilhoso. Recomendo todo mundo ler. Todo mundo. Ele é um livro incrível. Ele é maravilhoso. Perfeito. Então, fica à vontade, minha amiga. A segunda lei é a lei da correspondência. O que é a lei da correspondência? Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. E nós temos a ideia, nós temos a crença, a certeza de que como é embaixo, é em cima. Mas não. Se falamos que todo o universo é mental na primeira lei,
tudo que acontece com você é fruto desse mentalismo que você executou, que você criou e que agora você está materializando. E adultos que somos, né? Aqui é uma conversa de adulto, adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Tudo que você vive hoje é reflexo do que você criou de alguma forma, na lei do mentalismo, em algum momento da sua vida. Ai, meu Deus, como fui burra, é o que eu falei da culpa, né? O que eu não fiz, por que eu não fiz, como eu tô atrasada, que eu tô isso, que eu tô aquilo. E aí, agora, daqui pra frente? Porque o seu futuro está sendo criado hoje, agora. E aí eu te pergunto, o que você está lendo, o que você está comendo, o que você está absorvendo, o que você está tolerando, o que você está fazendo com você mesmo, está se batendo demais ou você está sendo amorosa com você mesmo? O que você escolhe criar a partir de agora para que a sua correspondência seja diferente? Na foto do Hermes Trismegistus, essa foto é exponencial, né? Ela é, inclusive, a mais importante, que é a árvore, né? A árvore está atrás dele lá. A gente fala assim, você quer conhecer a árvore? Olha os frutos. Não é isso? Isso mesmo. Quer saber? Onde está o resultado desse fruto bonito ou desse fruto ruim? Na raiz que você não vê. E a gente vai falar na última, né, da semente plantada, se ela é boa ou se ela é ruim. Então, no princípio da correspondência assim como está em cima, está embaixo. Então, é o que eu falei para você, na hora que a gente falou da frequência, que é a terceira. Por isso que a gente não podia ter deixado. Gente, perdoa ter pulado aí. Você cria na mente o seu resultado material, físico, aqui na matéria, é resultado disso que você criou. Aí você vem com a vibração, que é você elevar, manter ou deixar contrair essa vibração para que sua realidade continue, melhore ou piore. E vem a causa e efeito, que são a autorresponsabilidade dessas escolhas que você fez. Por isso que são 7 leis perfeitas, que pode ver que nessa orientação, né, de números, elas puxam uma outra. Então, cuidado com o que você passa vibrando, com o que você anda criando, porque isso é resultado do que você tem hoje, mas também vai ser o resultado do que vai acontecer com você daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, infinitamente. E outra coisa, Carla, a sua mudança reverbera gerações. Então, se você não quer mudar por você, tô sem força, tô sem saco, pensa nos seus filhos. Pensa nos seus netos. Pensa no seu sobrinho, o Anthony. Pensa em Carola. Pensa em todo mundo que pode vir através de você e que vai ser fruto dessa sua mudança. Porque quando você diz, serei a primeira milionária da minha família, você vai ser a primeira. Porque uma vez que você fez, né, o impossível só existe até que alguém faça algo. Quando você for a primeira, várias serão. Quando você curar a sua rejeição, o seu filho não terá. Quando você curar a sua culpa, o seu filho será curado. Você falou esses dias, né, sobre as doenças físicas. Todas as nossas doenças, tudo que acontece de físico, ele vem de algum problema emocional seu, da sua mãe ou do seu pai. Então ele fala, crianças doentes. Nossa, mas o que eu vou fazer com uma criança? Ou ela veio, né, já com essa carga genética de lá, porque cada um tem que passar. Foi uma coisa também que foi libertadora para mim, entender que cada um tem o seu processo, cada um tem que passar pelo que tem que passar. Mas quando você vê crianças alérgicas, crianças autistas, número de crianças autistas hoje, frutos de relacionamentos disfuncionais, crianças, mães superprotetoras, pais ausentes, todos eles, a constelação familiar fala muito isso, né? Quando o pai e a mãe resolvem, quando você resolve o seu problema, automaticamente aquilo se cura. Eu contei aqui o caso, né, da minha mãe e do meu marido, aquilo automaticamente vai organizando, porque nós somos uma egrégora. Né? Então, quando eu curo, automaticamente eu vou coordenando, eu vou ordenando ali dentro de casa. Eu conto, até na época a Ângela deve ter participado, foi quando eu falei de perfis comportamentais e quando eu conheci o Márcio Michele, ele organizou a minha maternidade. Quando eu entendi os perfis comportamentais, a minha relação com o meu marido e com a minha casa mudou. Eu era uma mãe, gritava, eu era uma mãe escandalosa. Quando eu lembro, eu morro de vergonha das minhas vizinhas. Quando eu caí nisso em mim, eu mandei uma mensagem para duas minhas vizinhas, que não eram mais minhas vizinhas, e falava assim, Marina, me desculpa, pelo amor de Deus. Eu fiquei envergonhada de mim e pedi desculpa para elas. Falou, Grazi, eu sou mãe de 2, você me pedindo desculpa. Eu falei, mas está em mim, eu precisava pedir desculpa. Porque quando você entende, quando você se conhece, quando você muda, tudo
muda. Então não seja egoísta, pensar que você não vai mudar só pensando em você. Porque você muda toda a sua geração para frente. Até 4 gerações para frente você consegue reverberar. Então imagina o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho não passando pela metade dos problemas que você passou. Então faça isso por alguém, mas faça. A constelação familiar fala sobre isso. Quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua ancestralidade e as gerações futuras. Exatamente isso. Então, façamos, se não por nós mesmos, que faça é a sua parte. Passou a sua parte. Né? Como diz o Pablo lá que você falou esses dias, vai cuidar da sua vida, só da sua vida. Pega a sua vida e fala assim, olha, é o meu projeto. Vai cuidar da sua vida e deixa o pau quebrar. Aí você volta aqui e conta pra gente o resultado. E esse exemplo que você deu para mim é o que melhor exemplifica a lei da correspondência, que é o corpo físico é a exata correspondência do corpo mental e emocional. Porque é isso, o que está no corpo está em cima é o que está embaixo. O que está no nosso mental, que a palavra agora né, o que está em cima, o mental, o emocional, o sutil, vai reverberar por correspondência na saúde do seu corpo ou na ausência da saúde do seu corpo. Nas doenças a medida do visível é a do invisível, né? Exatamente. Então, como você, o que você não quer viver a realidade que você está vivendo, a gente já sabe, é o que a gente falou lá no início. Beleza, eu já sei. Mas eu sei como é a que você quer viver. E não é a que você está vivendo. Então, assim, mas eu não tenho condição de ainda. Mas os seus atos condizem. Começa, como você se sente? Aquela pessoa perderia esse tempo. Modele alguém, desenhe essa pessoa ideal para você, dê nome para ela. É a famosa persona. Mas a persona hoje não é só no seu trabalho para você vender para ela, não. É para o seu maior projeto de vida. É ser você. Quem que você quer ser? Então, crie essa correspondência. Mentalize coisas boas, canalize no positivo, faça uma boa correspondência, vibre na frequência dessa pessoa que você modelou, tenha, claro, o efeito que essa causa está te dando, mantenha o equilíbrio dessas emoções positivas, mas especialmente as negativas, e vamos para a última, que é polêmica, que é a lei do gênero. A lei do gênero, ela diz que é o famoso yin yang, né? Ele também dá nas polaridades, mas é o positivo e o negativo. Eles falam, para mim é a mesma, mas há quem diga, a Lucelena, por exemplo, ela diz que é um subprincípio de mentalidade masculina e feminina. Então, eles dizem que o masculino, isso que a gente está fazendo aqui, é o nosso masculino. Toda mulher tem energia masculina e todo homem, querendo ou não, concordando ou não, tem energia feminina. Então, qual que é o ideal? É o que Tati falou mais cedo aí. É o equilíbrio delas. Por quê? Você estando desequilibrado dentro das suas energias, você está desequilibrado na vida. Então, uma mulher com muito masculino, eu tenho masculino alto e estou trabalhando para diminuir, e é o desafio, né, de você se imbuir da sua humildade, de você falar assim, peraí, eu vou descer aqui um pouquinho para me colocar no meu lugar, porque o masculino alto, você tem aquela força do homem, né? Aquela força desbravadora, mas dentro da essência da lei do gênero diz que a sementinha do homem é colocada no solo fértil, não só em termos sexuais, né? Quando a gente fala isso, a gente entende, a gente fala de uma forma sexual, mas a outra masculino alta aí, a Anne Parreira, a sementinha colocada no solo fértil da mulher e ela germina e aquilo dá o fruto, que é o filho. Mas esse masculino, essa semente, de repente é a ideia que você espera vir de alguém. Pode ser minha, de uma mulher para outra mulher, mas foi a semente plantada. A minha força masculina gerando para você a polaridade, né, o equilíbrio do gênero. E aí cabe a você nutrir. Quando a gente fala do masculino e do feminino, a gente diz que, como que o homem é? O homem, por essência, ele joga para a vida, o homem é a força, o homem é o trabalho, né? Tá lá na ancestralidade. O homem sai para caçar e a mulher administra, a mulher nutre.
Mas hoje a gente tem outra realidade. As mulheres trabalham, as mulheres são CEOs, as mulheres são donas da vida, mas como dissemos lá nas doenças emocionais, a mulher ficou demais no masculino e os homens ficando cada vez mais femininos. Porque ele fala assim, as mulheres são melhores que os homens e os homens têm certeza disso. A gente está chegando nessa geração. E com isso o homem está se perdendo, o homem está perdendo valor. Mas a gente esquece que toda semente, toda força, toda iniciativa vem do homem. Então, quando a gente não dá esse equilíbrio, a gente não dá esse valor à mulher, né? No caso aqui eu falando da mulher para o homem e o homem para a mulher, a lei fica não utilizada, a lei fica desequilibrada e a sua vida desordenada. Então, o que acontece? Quando a mulher está nativa, ela está produzindo, ela está em ação, nós aqui, como eu disse, estamos numa live, nós estamos usando com força a nossa energia masculina, que é a força de ação. O homem, quando vai trabalhar, ele é o provedor, ele está indo com a força masculina dele. Quando ele mantém o trabalho, quando ele é promovido, quando ele participa das atividades de casa, quando ele vai pegar o filho e vai... Ele vai ensinar o filho a andar de bicicleta, é a força masculina, mas quando ele chega todos os dias e vai ter aquele momento com o filho, é a força feminina dele. Manter o trabalho é a força feminina dele. A mulher que vai trabalhar é a força masculina dela, mas a mulher que cuida. Repara, Carla, quando você, nos relacionamentos que você teve, a mulher, quando ela não tá bem, a casa não fica bem. É verdade. O bicho não tem erro. Então, assim, observe a importância de cada um dos papéis, mas especialmente em cada uma das ações. Então, o exemplo comum, que traz o livro, que traz todas as pessoas que falam da lei hermética, é o Sol e a Lua. O Sol é o masculino, ele irradia, ele ilumina, ele aquece, ele faz a fotossíntese, ele tem aquele papel importante de jogar. A Lua já é aquela energia de contração, é aquela lei de movimento, é aquela pessoa... São os opostos, a mente masculina e feminina, negativo e positivo, prótons e nêutrons, Como a gente falou lá no ritmo, Tudo é átomo, se é átomo é energia em movimento, tudo está movimentando. Aqui nós temos o protoneta, negativo e negativo, masculino e feminino, e eles se complementam. E isso, se não tiver equilibrado, a coisa fica desordenada. Então, imagina que você teve um mental bom, fez uma boa correspondência, você vibrou muito bem, você teve uma boa causa e efeito, você manteve na neutralidade, você sabe que você está em movimento, você pode mudar qualquer situação da sua vida no momento que você quiser, porque você tem autorresponsabilidade, está atento, está enxergando o problema. Na hora que chega no masculino e no feminino, você fala assim, o quê? Imagina! Não aceito, não vou, não quero, isso não é para mim. E aí você desordena tudo que você foi feito lá em cima. Então, as 7 leis, você aplicando uma a uma, ela já muda a sua vida. Mas se você fechar o ciclo das 7, que na foto do Hermes Trismegisto representa a cobra, Ela correndo atrás do rabo, porque tá a cabeça e tá o rabo e você volta nela o tempo inteiro, você tem a vida perfeita. Chegamos nesse estado, que seria o estado graça, muitos falam que o estado pleno de consciência é o estado de graça, que é esse que Aristóteles, por exemplo, entendeu ser o estado de felicidade, que seria o fim último buscado pelo ser humano, lembrando sobre o propósito. E em alguma medida viemos nesse mundo para sermos felizes. Um mantra principal do Axis, inclusive, é esse, que na vida tenhamos facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria e glória nada mais é que a gente consiga lidar com leveza na vida. A alegria é a felicidade, que é o que nos alegra, que é o que nos preenche. Glória são as conquistas. Então, que a vida seja leve, feliz e realizada. É exatamente essa... É o nosso estado natural, Esse deveria ser o nosso estado natural. Onde que a gente se perdeu aí? Porque a gente nasceu com a caixa limpa, a gente nasceu com a caixa vazia, o nosso drive veio zerado. O que a gente foi colocando ali dentro? Então, cabe a nós agora, por isso que eu falei no início, é papel e caneta, é entender onde você se perdeu ali para organizar, entender que saúde é seu estado natural, a prosperidade é seu estado natural, a felicidade é seu estado natural, a abundância é seu estado natural. E se não está, é porque você
não teve a consciência. Eu não vou falar que você está aí porque você quer, porque às vezes a gente não tem força, né? A gente falou dos estados depressivos, e às vezes você está numa frequência, numa vibração tão baixa que você não consegue subir, você não consegue levantar, mas é uma escolha, depois, a partir do momento que você tem o conhecimento, se é a sua escolha. É aqui que eu quero ficar ou é aqui que eu quero mudar? Isso, perfeito. Porque, de fato, às vezes parece difícil, pesado e quase que impossível, e é para a própria pessoa, muitas vezes, mas tendo consciência disso, é a questão de escolher, então, buscar recurso, buscar apoio, buscar meios de prover aquela força, energia, vitalidade necessária para sair do lugar e se movimentar à frente em direção a um ponto, um alvo que queira chegar, que todos esses recursos, essas ferramentas que trouxemos, né, Graça? Tão bem várias, sobretudo essa da modelagem, tão poderosa, porque a ambiência nos coloca no estado de vibração, nesse estado de vibração desejado, e a ambiência está diretamente relacionada com quem modelamos. Tem uma... Eu anotei a ambiência aqui, Carla, para trazer como uma sugestão. Cuidar, procure estar, né, como a gente falou do grupo, com pessoas que te estiquem. Procure consumir todos os dias, já que você descobriu que tem esse déficit, que você tem esse problema, todos os dias buscar conhecimento em cima disso. Ai, mas eu não tenho como pagar. Não tem que pagar. Tá aqui as suas lives, 50 lives. Todos os dias você trazendo alguma coisa. Todos os dias trazendo casos práticos de tudo que você fez, de tudo que você pode fazer, que você pode colocar um tijolinho em cima disso. Então, procure entender com quem que você anda conversando. E o exemplo que você deu ontem, fofoca, sai de perto. Pessoas que falam dos outros, fala de você. Pessoas que falam do outro, estão sentando no rabo para falar deles mesmos. Não são pessoas que vão agregar. Você fala do outro, fala de você, é ali que você quer estar. É esse tipo de amizade que vai consumir. Seja a pessoa mais burra da mesa, não a mais inteligente. Sabe? Você tem que, na hora que você chegar ali e falar, pô, isso aqui não é para mim, você ainda fica ali, né? Sai dali. Sai desse ambiente, vai estar com pessoas que falem de ideias, vai estar com pessoas que falem de coisas que podem te agregar, livros que vão consumir. Eu, todos os dias, se eu tô desanimada, né, eu falei com você de música, eu coloco uma música. Agora mesmo que eu tô fazendo menos comercial, então eu fico menos no telefone, à tarde eu tenho que pôr uma música. Porque eu não funciono da mesma forma. A minha energia de manhã ou é à noite. À tarde eu já não tenho a mesma energia. Então, para eu não me perder, eu coloco uma música e aquilo dá prazer ao trabalho, sabe? Eu coloco uma música como se tivesse tudo misturado ali, o lazer ao trabalho. Quando eu tô fazendo alguma coisa, almoço, eu tô fazendo alguma coisa de casa, em vez de eu estar ouvindo música aleatória, que eu não preciso de música para aquele momento, eu coloco uma aula para ouvir, é uma aula de YouTube, ou é um podcast. Tatiane, manda aí uma playlist danada, a gente vai lá, vai assistindo, são aulas. Porque enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu estou esticando, eu estou aprendendo. Então, observe o tempo que você está passando na rede social, o que você está vendo? É Big Brother, é fofoca, ou você está vendo uma notícia, você está vendo algo de trabalho. Às vezes a gente passa no besterol. Às vezes você quer ver ali, né? Vira e mexe, eu tô mandando rios aí para as pessoas, algo engraçado. Principalmente quando eu tô mais baixo. Então eu vejo algo engraçado, você jogar neurotransmissor para dentro, jogar dopamina para baixo, você rir, levantar aquilo ali, você volta, pega no tranco. É um passo para trás que você dá para frente. Mas aquilo ali tem que ser 5 minutos do seu dia. Aquilo ali tem que ser um momento consciente de que você está escolhendo para se distrair, mas aquilo não pode ser uma rotina. Eu tô vendo fofoca, eu tô vendo a pessoa falar do outro, eu tô vendo Big Brother, eu tô vendo vídeo de jogo, eu tô vendo o quê? O que aquilo está me acrescentando? Quais são as pessoas que eu estou me conectando? Com quem eu perco tempo conversando? Quais são os assuntos que estão ali? Isso faz toda diferença. Não sabe onde que você tem que estar? Escolha, já observe onde você não tem que estar. Não tem que estar. Esses dias a gente estava viajando, tá, lá para casa da minha sogra, e a gente estava num lugar, e a pessoa tinha acabado de arrumar um trabalho, e ela chegou lá contando da casa da mulher. Chegava lá e falava da casa da mulher. No outro dia ela mandou foto da casa da mulher. Aí no terceiro dia eu já não fiquei perto. Eu falei assim, caramba, eu já não vou lá mais. Eu fico o tempo todo lá com ela, assim, eu falei, mas eu não vou ficar lá. E eu comecei a me colocar no lugar
Eu falei assim, gente, imagina. Tá aí? Tá, Eu tá. caí? Não, caiu Ah, não. tá. Eu falei Vamos lá. assim, meu Deus, imagina essa mulher saber que tá falando isso da casa dela, que a foto da casa dela tá sendo disseminada ali. Aquilo me fez mal. Mas talvez, há meses atrás, eu gostasse de ficar ali e ouvir aquilo. Eu ia achar engraçado, porque tava muito engraçado ela contando. E é o que todo mundo tava achando graça. Mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Entende? Aquilo não era o que eu queria ver. Eu saí de lá e Aí, fui fazer as minhas coisas, ouvindo uma outra coisa, e fui ler livro que eu tô atrasada para ler, estou atrasada para ler, curso que eu estou atrasada para fazer, planejamento que eu tinha que entregar para a Tata 16, tinha que fazer, e eu ali ouvindo uma coisa que não me acrescentava, que não ia me levar a lugar nenhum, ao contrário, eu estava desdenhando a vida de alguém, falei, meu Deus do céu, eu tenho mais coisa para fazer. Então, a ambiência, você tem que vencer a tentação de não estar num ambiente que não te agrega. Vencer. É você entender, falar que não é para mim, aqui não é o meu lugar. Eu preciso de uma pessoa a partir dessa live de hoje, com tanta coisa. A partir de hoje, você vai escolher assim, 3 pessoas ou um grupo que você vai estar que vai te esticar em pelo menos 3 situações dessa, porque você não vai, começando o ano, você não vai fechar o ano da mesma forma. E põe prazo. Daqui 3 meses eu vou resolver isso. Daqui 3 meses eu vou resolver aquilo. E eu não aceito, porque você não tem tempo a perder. Inclusive, estando no ambiente errado. Não tem tempo a perder em ambiente errado. perfeito. É sobre isso, Grazi. Que aula, gente. Que isso? Grazi, você não tem ideia. Eu agora tomei um susto. Tomei um susto. Eu não tinha olhado a hora durante todo esse tempo. Aqui entretida que estou em te ouvir falar de forma tão clara, tão Meu Deus lógica, do céu. tão Quem lógica fica aqui, gente? sobre essas leis que são, gente, isso aqui é um manual de vida. Se você, olha, a Grazi conseguiu linkar na vida da gente assim de forma lógica, racional, cada situaçãozinha que pode nos acontecer até chegarmos na última, mostrando que se a gente só colocasse essas 7 leis em prática, pronto, já nos tornaríamos seres que desejamos ser, com as conquistas e realizações que desejamos alcançar, para vivenciar e experienciar essa vida que nós nascemos para ter, que é de nosso merecimento, a gente só tem que se permitir acessar. E essa permissão, alma amada, está nas suas escolhas. Isso a Grazi falou durante todo o tempo. Ela iniciou com essa palavra, inclusive, antes mesmo de falar sobre as leis, ela já reduziu essas leis a uma palavra que agora, no fechamento, com muita propriedade e de forma brilhante, com um exemplo claríssimo do que é escolha e de como que as escolhas nos colocam nos lugares que desejamos estar. Ser, estar e realizar. A escolha vai ser sempre nossa. E há várias formas de escolhermos estar, sermos, nos influenciarmos, de nos nutrirmos, de nos inspirarmos naqueles que a gente deseja ter como um padrão. Não é imitar, não é invejar, não são Autoresponsabilidade, né? No outro não existe, né? é você entender que você é uma grandeza e uma potência em essência, mas que há coisas que pessoas, já talentos, habilidades, circunstâncias que outras pessoas já passaram, já desenvolveram e conseguiram encontrar, chegar naquele lugar que você almeja estar, e aí vale a pena seguir. E tomar cuidado. E o mais legal, Grazi, desse exemplo que você contou, é que só confirma aquilo que foi objeto da live de ontem, sobre energia, vibração e frequência. Só confirma como que a gente sai da frequência que a gente não deseja estar. Você não deseja. Por Você que acabou. besteira, né? A gente sai assim, ó, quando você vê, putz, que tempo eu perdi. E foi o que você Que disse. energia eu Talvez gastei. num outro momento você ficaria ali, mas num outro momento você estava em outra frequência, naquela frequência que hoje, tendo feito as escolhas que fez e caminhado, evoluído como evoluiu, e essa evolução, gente, nada mais é que amadurecimento. Mas é um amadurecimento real e autoconsciente. É a autorresponsabilidade que você toma consciência e passa a ter e se apropriar dela, em colocar um autocompromisso consigo mesmo, que te torna maduro nas suas relações
te torna maduro em relação às suas emoções e te permite caminhar e evoluir, se desconectar daquilo que passa a não fazer mais sentido para ti. É o exato exemplo que a Grazi acabou de dar, que fecha de forma brilhante, Grazi. Essa nossa Grazi, essa aula que você deu brilhante, tem 2 horas e parece que foram 20 minutos. Parece que foram 20 Que minutos. vergonha, gente. Não, que vergonha que eu estou te dizendo. Foi uma delícia ouvir aqui. Nós temos praticamente o mesmo número de pessoas que tínhamos, ou seja, a galera ficou, gostou. E tomara a nossa energia reverbere e encontre várias outras que desejam sintonizar com esses conhecimentos que somos, porque tudo é consciência, né, Grazi? Tudo é consciência. Tomara que outras consciências se conectem com a nossa consciência, que é a nossa energia, que vibra nas frequências que desejamos, que escolhemos vibrar, e essas consciências possam absorver, possam se beneficiar com essa contribuição maravilhosa que você foi para a vida de cada ser conosco. Se Grazi, querida, que delícia foram essas 2 horas, parecem terem sido 20 minutos. Tamanha. Carla, obrigada. Eu espero poder te ver pessoalmente na próxima, né? Já tem aí uns quase 10 anos que a gente não encontra. Espero poder te dar um abraço. Muito obrigada pela confiança. Espero ter colaborado aí com a sua audiência. Que sejamos aí a mudança que a gente espera. Invista, né? Invista em você, que o sucesso é garantido. A minha frase: invista você e viva melhor. Não temos tempo a perder. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que ficaram aqui, amigos, colegas de trabalho, minha avó, meu marido, minha mãe, meu pai, um beijo. Mas obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, muito honrada. Espero ter colaborado, contribuído. Seguirei te acompanhando. Já estou no seu grupo, viu, gente? Ela criou um grupo de transcendência, de expansão de consciência. Ela está lá nos stories dela, quem quiser fazer parte. Então, lá dentro já é uma mudança de ambiência. Lá dentro você vai pegar conteúdo, lá dentro você vai pegar dicas, lá dentro você vai pegar sons, dicas de livro. E conte comigo porque você precisar, minha amiga. Estarei sempre aqui de pé e à ordem porque você precisar. Viu? Amo você, Ângela. Amo você, viu? Gratidão, amada, amiga querida. Que delícia. Olha, Grazi, sinto-me tão feliz e honrada. O amor que há em mim honra, reconhece, honra, agradece o amor que há em você. Eu sinto-me tão honrada por você ter aceitado meu convite. A primeira live dessa sequência de 50 lives que faço nos 50 dias que antecedem o meu aniversário de 50 anos. 50 anos. 50. Eu acho que um tema da live devia ser o que Carla come, bebe e usa, né? Pra gente saber, aprender. Olha, podemos! E vocês vão ver que não tem nada demais. É assim, é o mais simples do simples, porque é o simples, é aquele óbvio que precisa às vezes ser dito, de fato. De repente eu dou mesmo uns pitacos nesse sentido, porque assim como fazem bem para mim, pode ser que faça bem para alguém, que as pessoas possam comemorar, como eu estou comemorando o meu 50 na melhor fase da minha vida, de todos os sentidos, de energia, de segurança, sentindo confiante, segura, plena, bonita, sabe? Energeticamente interessante, desejável, tesuda. Tô na fase da loba, Grazi. Eu falei que eu vou entrar lá no CrossFit em Sabará. Tô mudando, gente, daqui a alguns dias. Eu vou ser a 50ª mais gostosa de Sabará. Ó, já fiz esse registro, já no dia 1º do ano eu me registrei de biquíni, porque em março eu já vou ter apresentado diferenças. Já vou bom filho a casa torna, né? Voltando para Sabará. Bom filho, exatamente. Não sei por quanto tempo, mas vai ser os tempos mais lindos e mais... Você vai te fazer muito bem. Curativos, Grazi. Esse meu retorno é para curar algumas coisas que ainda precisam ser curadas. Sinto isso e tô indo assim com o coração leve e alegre para passar. Será excelente. Espero te receber lá no meu espaço terapêutico, Grazi, assim como todos vocês que aqui estão. Quem sabe, inclusive, vão me dar a honra de fazerem parte dos meus cursos de arte terapia, tanto online quanto presencial. O presencial eu vou transmitir também online. Vão ser cursos que vai unir o melhor dos dois mundos, que eu conheço. Esse é a essência, que é a arte,
e aí vai a arte livre, a arte, claro, eu vou encaminhar a pintura, a escultura, toda a arte que eu tive a oportunidade, inclusive na academia em artes plásticas, vivenciar, junto com a terapia de forma terapêutica, porque eu vou trazer todo esse conhecimento da num pacote, e quem tiver a intenção, o interesse, o Além dedinho, da área jurídica, quem não sabe, Carla ainda é design gráfico e design de interiores. Então, é uma artista nata, de um bom gosto. inclusive muito mais artista do que qualquer outra coisa, gente, exceto, é claro, agora, terapeuta, porque é uma carreira que tem aquecido meu coração de uma forma que nunca antes eu consegui fazer uma transição de carreira que eu não imaginava fosse me trazer tanta satisfação, tanto conhecimento. E isso, sobretudo, depois de ter passado 10 anos num estado assim sofrido de repetição de uma área que dura, conflituosa, que é o direito, e que não estava sintonizado com a minha essência, com o meu ser, que é esse criativo, leve e que quer contribuir para o seu ser. Então, alma amada, gratidão por aqui estar. Grazi, amiga querida do meu coração. Obrigada, A próxima, minha amiga. ela que você vai nos contar sobre esse seu Vamos ver. desafio. Vamos nos ver, espero também que você possa me ver aí, como eu estou vendo aqui, linda e plena, como sempre está. E agradecer a você, a Ângela, ao Felipe, a todos eles, a Tati, a Anne, a quem esteve aqui. Ah, Dolores, sua mãe, é Dolores, não é? Ah, eu quis. Olha, gratidão a todos que estiveram vindos lá do perfil da Grazi, a partir do meu. Envie, encaminhe. Não tinha falado isso uma vez ainda, gente. Eu preciso muito, eu preciso caminhar e aprender muito ainda. Conhecimentos que são de outra ordem. Então, não cheguei a convidá-los a enviar, mas convido agora e convido também a estar comigo amanhã para mais uma live dessa sequência de 50 para te ajudar, alma amada, a expandir a consciência. E se quiser ter todos esses conteúdos depois formatados, não só o conteúdo propriamente, depois lá para você ler, reler, relembrar, mas também indicação de livros, como esse que a Grazi fez maravilhoso, disse que vai nos lembrar, vai nos enviar. Vou te lembrar, Grazi, vídeos, eu tenho vários outros livros também que eu vou indicar e vou enviar lá. Enfim, vai ser muito conteúdo enriquecedor, que lá no grupo, esse grupo gratuito, eu vou disponibilizar para vocês a respeito desses 50 dias de crescimento, que é isso que o autoconhecimento nos proporciona. A gente crescer nessa escadinha evolutiva que a gente veio aqui para trilhar, e vai ser assim, um degrau em degrau, mas que daqui a pouco você vai ver que você vai ter subido de uma forma inimaginável, mas que começou daquele pequeno degrau que você foi capaz e escolheu realizar. Como a Angela está escolhendo. Então, quem fez a escolha, parabéns, não pare, merece encontrar essa sua versão que você é capaz de dar a partir da escolha. Um beijo enorme no seu coração, Grazi, amiga amada. E mais uma Obrigada, minha amiga. Sucesso para você. Para nós todos, para todos nós, porque, gente, somos partículas divinas, centelhas divinas inundadas de amor, que é o que somos na essência, e viemos nessa vida para experienciar a vida que cada um, extraordinária, a vida extraordinária, porque a ordinária a gente já vive, cheio de boleto para pagar, só sobrevivendo. A gente veio para viver o extraordinário. A gente é mais que isso. Exatamente. Pode. Já mostramos aqui a Grazi vários exemplos, inclusive, que isso é possível. Então, amada, espero ouvir o seu exemplo, que você vai nos dizer, não só nesses 50 dias, mas no coração sentir fazê-lo, mas, sobretudo, a ação que ele também possa ter e assim. Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe. E amanhã nos vemos aqui de novo para mais uma live Estaremos de juntos. expansão da consciência. Beijo, Grazi. Beijo, Almas. Obrigada, Carlinha. Em pé, eu que agradeço. Gratidão imensa.